do Círculo de Oração. As irmãs do Círculo têm o culto na quinta, e após ter o ensaio, estão se preparando para um grande congresso já agora no mês de maio. Então é interessante e necessário que as irmãs estejam presentes. Sábado é culto com os adolescentes. Quem pode me ajudar? Oi? Sim, mas o casamento é antes do culto, né? Não tem nada a ver com o horário do culto. Então sábado é culto com os adolescentes. Até seria bom depois ver esse detalhezinho com a Mari, porque já é o segundo sábado, né? Então sábado é o culto com os adolescentes. Sábado à noite teremos a vigília às 23 horas. Das 23 às 2 da manhã nós teremos aqui a nossa vigília de oração. Está acontecendo aqui na igreja sede. Então, se você gosta de orar, está convidado para vir orar conosco aqui também na vigília de sábado. Domingo pela manhã teremos a escola dominical, 9 horas o início, porém às 10 horas da manhã a lição ou a escola vai terminar um pouquinho antes do horário costumeiro, porque às 10 horas a nossa banda já vai estar iniciando os louvores, porque teremos o batismo às 10 horas, e temos vários irmãos e irmãs, tanto da sede como das congregações, que descerão as águas batismais. Então nesse domingo às 10 horas da manhã, possivelmente até às 11 horas já deva ter terminado o batismo, e à noite nós vamos retornar a este lugar, porque é a nossa Santa Ceia. Aí teremos um grandioso culto, o culto de Santa Ceia do Senhor, onde os novos convertidos que passaram pelo batismo vão participar da Santa Ceia já à noite, né? E vai ser uma bênção muito grande. Quero falar com os irmãos a respeito da escola bíblica para lideranças, para obreiros ou ministerial, ou simplesmente a escola bíblica. Também, queridos, olhem para cá, não é só para obreiros, é para toda a igreja. Você vai fazer um investimento de apenas R$60, que se desejar, pode até dividir isso no seu cartão de crédito, é só passar na tesouraria, e os irmãos podem lhe auxiliar. De repente vai fazer a inscrição da família, 2, 3, 4, e aí precisa dividir, pode ser dividido, não há problema. Mas é um custo, um investimento de apenas R$60. Teremos aulas na quinta, na sexta e no sábado. Quinta-feira é um feriado, sexta-feira e sábado. Aulas de manhã, à tarde e à noite. Vai estar conosco o pastor José Polini, pastor Wagner Gabi, o pastor Marcelo Gomes e o pastor Pablo Arthur. Todos estes, tanto na quinta como na sexta-feira, todos eles terão aulas. Apenas no sábado é que 3 deles vai ficar aqui para a aula. Mas todos os dias teremos aulas alternadas. Você vai ter a oportunidade, escute o que eu estou dizendo, você vai ter a oportunidade de ouvir mensagens vindas do céu para a sua vida. Todos esses ensinadores eu os conheço. E eu quero convocar os irmãos, convidar os irmãos, porque é uma oportunidade, não é única, mas é uma oportunidade que passa, porque o ano que vem serão outros professores, outros ensinadores, outras matérias, e eu quero então te desafiar a investir na sua vida espiritual, não é no seu ministério, é na sua vida espiritual. Ah, pastor, mas eu tive pensando, dia 21 é feriado, e eu vou aproveitar para passear com a família. Olha, eu te aconselho, você, se tem condição, vá, faça, cada um faz o que quer da vida, né? Mas é meu conselho, não perca a oportunidade de investir naquilo que Jesus disse: ajuntai tesouro no céu. Conhecimento é a única riqueza que ninguém pode roubar. De repente você compra um carro bom e alguém rouba. Você faz um investimento na bolsa e a bolsa, aquela onde você comprou a ação, quebra. De repente você compra um imóvel e sem saber aquele imóvel tinha um problema. Mas conhecimento é o único investimento que ninguém pode lhe tomar.
Nós estamos com o campo todo mobilizado e aqui na sede parece que a gente tem que ficar pedindo misericórdia, né? Então, nesse tom, é a última vez que eu vou falar, viu? No próximo eu já vou pegar um chicote. Queridos, eu não sei se é porque eu gosto muito disso aqui e eu fico angustiado, porque desde que eu me conheço por gente, eu vivo dentro de escola bíblica. E eu não sei se é por causa disso que eu fico angustiado quando eu vejo pessoas que poderiam, né, estar investindo, já ter feito a inscrição, garanto o meu lugar. Pastor, eu não posso, que eu vou trabalhar de dia. Venha de noite. Pastor, eu não posso sexta-feira porque eu vou trabalhar, só posso quinta e sábado. Pois faça a sua inscrição igual. Pastor, eu só posso vir na quinta e depois só à noite. Pois venha. Meu conselho, não perca a oportunidade de ser abençoado. Me entenderam? Digo amém. Eu amém, sou mais alto que o meu aqui, né? Glória a Deus por isso. Bem, meus amados, eu quero convocar os irmãos voluntários, sábado, às 7 horas da manhã, nós já estaremos saindo daqui da igreja sede. Então 6h30, 15 para as 7 já tem que estar aqui. Irmãos que desejam ser voluntários para ir até São Roque e ajudar na construção da casa lá. É natural que nós falamos isso na reunião de obreiros aqui domingo, e vários irmãos levantou a mão dizendo que podem ir. Pode ser que a gente tenha uma surpresa muito agradável, ou uma surpresa nem tanto agradável, né? E às vezes levanta a mão aqui, chega no dia, não dá para ir, né? Mas se nós tivermos um grupo de irmãos que vá, até alguém me procurou depois e disse, pastor, mas vai esse monte de gente lá, e não há necessidade desse monte de gente, porque às vezes vai todo mundo, não tem serviço para todo mundo. Se não der para fazer uma casa, nós faz duas, né? Tem bastante material lá, nós constrói outra do lado, né? Mas eu tenho medo da gente limitar as pessoas, né? E não ir o número possível. Então a gente precisa de pedreiros, de serventes, de engenheiro, viu? De mestre de obra. Porque tem muitos que vai nas obras só para ser engenheiro, né? Pois é bom isso aí também. E às vezes pode dar um copo d'água para o pedreiro, pode, né? Pode ajudar lá de repente, levar um cafezinho, ajudar na hora de fazer o almoço. Então a gente precisa de engenheiro também. Conhece aquela história do camarada que chegou na empresa, né, e pediu o serviço? Eu quero ser zelador aqui, o cara disse, não tem vaga. Eu quero ser porteiro, não tem vaga. Eu quero ser motorista, não tem vaga. A senhora pode dizer que não tem vaga para nada aqui, você pode dizer que não tem vaga, só tem de diretor da empresa. Eu disse, pode ser isso aí mesmo. Qualquer coisa está valendo. Então assim nós estamos convocando até engenheiros, viu? Se quiserem nos ajudar lá, está aí a oportunidade. Então sábado nós iremos pela manhã e quando for umas 3, 4 horas já estaremos retornando. É bom a gente lembrar os irmãos que haverá casamento aqui na igreja sábado, mas deixa eu dar uma palavra para os irmãos, eu vou fazer domingo na ceia, né? Mas os casamentos, as pessoas que desejam casar na igreja, nós estamos sempre orientando. A gente não vai mais abrir mão de culto para ter casamento, a menos que seja convidado toda a igreja. Mas se for convidado um grupo mais seleto, nós não vamos abrir mão de culto. Então quem quiser casar de noite vai ter que casar na sexta-feira. Quem quiser casar no sábado, aí vai ter que casar de tarde, porque à noite tem culto e a gente não vai fechar a igreja por causa de casamento, né? A menos que a pessoa dê churrasco para a igreja toda. Então sábado agora tem casamento, 5 horas. Porém, quando for 7h30, tem o culto dos adolescentes. Aí a igreja vai ter que estar pronta, o pessoal já está sabendo, vai ter que estar tudo limpo aqui, tudo no jeito, para que ninguém seja privado do direito que tem de vir dar glórias a Deus aqui no culto. Amém, meus amados? Então, se você tem desejo de vir para o culto, pode vir sábado, 7h30, o culto vai estar iniciando, já com toda a condição de a igreja de ter aqui o culto. Bem, nós vamos nesse instante convidá-los para, por favor, estar em pé. Está conosco o pastor Rafael e nós vamos aproveitar a oportunidade que temos de tê-lo entre nós e ele vai trazer uma mensagem de Deus para o nosso coração esta noite.
meus irmãos, e recebam a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma grande honra e um prazer estar com todos, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Vicente, uma vez mais, nos propôs essa grande oportunidade de estar aqui nesse culto tão abençoado e tão importante, que é o culto de ensino da palavra de Deus. E eu me sinto muito honrado, porque eu sei o quanto sacrificioso, e até mesmo porque a gente congrega. O nosso pastor, ele preza muito em pregar no culto de doutrina, e tem um carinho muito especial pela nossa igreja, e eu vejo que o pastor Vicente também tem esse mesmo carinho, esse mesmo zelo. Então eu me sinto muito honrado, irmãos. Deus abençoe o pastor Vicente e todos que vieram nessa noite adorar e glorificar o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida do Adilson, nosso amigo particular, que nos abençoou, nos fazendo esse convite. E eu não pude dizer não para ele. Vim aqui para visitá-lo, para estar aqui matando um pouco a saudade de alguns amigos aqui da região, e propôs no coração Deus, o pastor Vicente, nós estamos aqui essa noite. Eu fico muito honrado. Deus abençoe, pastor. Gostaria que os irmãos que trouxeram o exemplar da Bíblia abrissem comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Lucas. Eu quero fazer uma menção de uma palavra muito conhecida de toda a igreja. Lucas, capítulo de número 6, um texto muito conhecido, mas eu creio que essa palavra falará com todos nós nessa noite. Lucas, capítulo de número 6, do versículo de número 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Nessa saudação, eu também trago a saudação da minha esposa, a irmã Juliana, que está em casa, orando por nós, nesse momento. Acabei de falar com ela. E também do meu pastor, pastor Antônio Bordim, nosso presidente da Igreja Assembleia de Deus ali em Itajaí, que também tem uma grande estima pelo Senhor. Ele pediu para me transmitir o abraço para o Senhor, pastor. A gente ficou muito feliz quando o Senhor esteve pregando em Blumenau, né? E Joinville também, muito próximo, faz parte do nosso campo. O campo do estado de Santa Catarina é dividido em regiões, e nós também fizemos parte dessa região, onde foi muito bem comentado a ministração da palavra e como Deus usou o pastor Vicente representando muito bem o campo do Marechal Cândido Rondon. Capítulo 6 de Lucas, versículo 46. Eu vou ler segundo a tradução que tem em minhas mãos, que diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abrindo bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôs a abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. E a igreja nessa noite diz amém. Por gentileza, irmãos, podeis assentar, adorando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória,
de louvor e de toda adoração. O texto que ora nós acabamos de ler nessa noite, o capítulo de número 6, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, e no versículo 46, traz a nós a revelação de uma palavra muito conhecida de toda a igreja. Haja visto que o texto que nós lemos vem narrando-nos a palavra dos dois fundamentos. Uma casa que fora edificada sobre a rocha, a outra casa que fora edificada sobre a areia. E diante de um texto tão belo, o Senhor Jesus, ele traz para nós, diante da sua palavra, alguns ensinamentos que eu creio e eu acredito que será por demais edificante a todos nós que viemos nessa noite adorar ao nome do Senhor. Quando nós observamos o capítulo 6, aparentemente nós vamos entender que Jesus, ele vem concluindo uma série de mensagens que nós conhecemos como Sermão do Monte, e perceba que Jesus, ele vai fazer a conclusão com o texto que ora acabamos de ler. Mateus capítulo 7, ele vai muito descrever, o capítulo 5, 6, ele vem descrevendo muito essas lições que Jesus Cristo, ele vem revelando-nos através da sua palavra. E perceba que Jesus, ele usava uma palavra muito prática, muito objetiva, com o meio de trazer lições acerca do reino dos céus e também de sua moral. Mas perceba que Jesus, aparentemente, ele está preocupado com a grande massa humana de pessoas que estão lhe ouvindo. E quando nós observamos o ministério do meigo Nazareno, nós percebemos que muitos vinham de todas quantas partes a ouvir Cristo Jesus anunciar e nos ensinar lições acerca do reino dos céus. E Jesus ensinava a todos quantos em lugares muito diferentes, em lugares que aparentemente hoje eu acredito que muitos não iriam para ouvir um pregador. Mas perceba que aonde Jesus estava ensinando acerca e lições acerca do reino dos céus, alguma coisa sempre acontecia. Era alguém que era curado, era outro que era libertado, era outro que era abençoado para a glória de Deus. E a manifestação e o poder do Senhor se manifestava no poder e na autoridade da sua palavra. Mas quando eu estava meditando na palavra de Deus ainda essa tarde, segundo esse texto que nós lemos, eu aprendo que Jesus, ele está preocupado com tantos quantos vinham de todas as regiões para ouvi-lo a ensinar acerca do reino dos céus. E quando nós observamos a Bíblia, nós vamos entender que Jesus, ele está no afã. Jesus, ele está no afã para que todos quantos estão à sua volta não só venham entender o que ele está ensinando, mas que todos quantos também venham colocar em prática tudo quanto ele vem anunciando acerca do reino dos céus. Quando nós olhamos a Bíblia, nós entendemos que Jesus, ele vai identificar dois grupos de pessoas no meio desta grande massa humana de pessoas. Quando eu estava lendo esse texto, eu imaginei uma cruzada. Eu imaginei aonde muitas pessoas se reuniram e todos quantos almejavam ouvir uma palavra poderosa acerca do reino dos céus. No entanto, eles ouviram lições que os confrontaram, lições que os ensinaram o caminho, lições que falam acerca de moral, lições que vêm ensinando acerca de coisas espirituais. E perceba que quando Jesus, ele vai finalizar, Jesus vai finalizar com esta palavra, falando dos dois fundamentos. Jesus vai falar que existe um homem prudente, Jesus vai falar que existe um homem insensato, aonde o prudente, ele vai construir a sua casa. E perceba que quem quer construir um lar, quem quer construir uma casa, ele vai querer o melhor para a sua família. Ele não vai querer que a sua família, um dia depois ou amanhã depois, venha a ser prejudicada. Mas perceba que a Bíblia também vai fazer alusão ao insensato, que ele tão pouco se preocupa com seus familiares,
pelo que o tão pouco ele também se preocupa com a sua própria vida, onde o mesmo ele vai construir a sua casa em cima da areia, aonde os rios transbordam, as águas vêm, o vento sopra, e essa casa não pode resistir o abalo, de maneira que ela venha a cair. Mas o que me chama a minha atenção é quando Jesus ele vai fazer menção deste homem insensato. E eu estava lendo o texto, quando o versículo de número 47, ele vem nos revelando desta forma: eu vos revelarei a quem se compara as pessoas que vêm até mim. Perceba que Jesus ele está dizendo-nos que existe muitos que vêm até ele, de maneira que os que adentram por esta porta e vêm aqui num culto como esse, entendam que Jesus ele é a solução para todos quantos os problemas. Nós não entramos por aquela porta porque nós vivemos em um dia de dificuldade. Eu acredito que não tem como alguém adentrar por aquela porta porque está passando por um período mau. Nós entramos por aquela porta porque nós temos a ciência que Jesus, ele é aquilo tudo que eu preciso na minha vida, de maneira que ele é a razão do meu viver, de maneira que ele é o suporte, ele é, aleluia, a estrutura da minha vida, do meu casamento, da minha casa, de maneira que eu entendo que Jesus, ele é por demais aquele que tem o poder e autoridade de realizar o milagre que tanto todos nós aqui esperamos que ele realize. Então eu acredito que quem entra por aquelas portas para cá, entra no afã de adorá-lo, entra no afã de oferecer, e oferecer mais do que um culto, mas oferecer a sua própria vida a Deus, porque nós entendemos que há mais de 2000 anos atrás, ele ofereceu por nós a sua própria vida, para que nós não venhamos padecer, sofrer, morrer, mas para que nós venhamos entender que em nele nós temos mais do que vida eterna. Aleluia, quem pode dar glória a Deus? E perceba que Jesus, quando ele vem falando essas palavras, ele revela que essas pessoas vêm até ele. Mas o que me chama a minha atenção é que ele vai revelar. A priori é que quem chega perante ele tem esses sentimentos que eu acabei de falar. Mas o texto vai nos revelar que existe no mínimo 2 tipos de pessoa, ou 2 classes de pessoa. O versículo 47, ele diz que todos quantos se aproximam a ele, tem uma grande característica. Ele diz que todos quantos chegam a ele, têm uma identidade única. Aonde o texto diz, aquelas pessoas que vêm a mim e ouvem as minhas palavras. O contexto ele está nos revelando que os que chegam próximo a Cristo, eles têm essa habilidade de ouvi-lo, porque entende que é pelo poder da sua palavra que alguma coisa será gerada em sua própria vida. E eu entendo que a palavra de Deus ela é por demais suficiente a nós. Nós vivemos hoje em uma geração em que muitos querem trazer por demais inovações, mas nós temos que entender que se a palavra de Deus ela não for suficiente para gerar aquilo que nós precisamos, então não há o que possa gerar aquilo que precisamos. A palavra de Deus ela é por demais poderosa. A palavra de Deus ela é por demais suficiente à minha casa, à sua casa, à minha vida e à sua vida. Eu aprendo à luz da Bíblia que a palavra de Deus ela tem autoridade. Ela tem o poder de regenerar a pessoa de dentro para fora. De maneira que quando nós prezamos por esta palavra e nós sabemos valorizar a sua importância, a sua autoridade, não há o que Deus não possa fazer ao meu e ao teu favor. A partir do momento que eu entendi que a palavra de Deus ela tem poder, a partir do momento que eu entendi que a palavra de Deus ela tem autoridade, e eu estou debaixo desta palavra, o Senhor até aqui tem nos guardado,
O Senhor até aqui tem nos protegido, porque, paz, meus irmãos, mas nós só estamos aqui pela infinita misericórdia de Deus e para que a sua palavra se cumpra na minha vida e na tua vida. Eu poderia gastar alguns tempos aqui falando da autoridade da mesma, mas o meu objetivo não é só isso. Perceba que a palavra de Deus, ela é ouvida pelos tantos ouvintes que vêm até Jesus. Mas nós vivemos hoje em um contexto totalmente diferente, aonde o nosso contexto, muitos querem mais falar do que ouvir. E perceba que quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos entender que o sábio Salomão, ele vem nos aconselhando, e ele vem dizendo: quando tu entrares na casa do Senhor, inclina os teus ouvidos a ouvir a palavra dele. Porque Salomão, ele tem a ciência que a palavra dele, ela é quem nos guia, ela é quem nos conduz, é ela quem nos aconselha, de maneira que quem vive debaixo da palavra de Deus, ele nunca será envergonhado. Quem vive diante da palavra de Deus, ou vivendo a palavra de Deus, ele nunca perderá sequer uma batalha, quanto mais uma guerra. Aquele que está firmado na palavra de Deus, não há conquista que eles não possam ter em suas próprias vidas. Eu aprendi à luz da Bíblia que o Senhor, ele faz do meu e do seu fracasso o sucesso que eu e você tanto esperamos, baseado na sua palavra. Porque, paz, meus irmãos, mas a minha Bíblia diz que o nosso Deus, ele escolhe aquilo que não é para fazer o que é. O nosso Deus, ele pega as pessoas que, pela ótica humana, eu mesmo nunca iria investir nele ou nela, mas o Senhor investe, e ele prova que naquilo que nós um dia falimos, ele prova que naquilo que um dia eu fracassei, ele pode fazer do meio e do teu fracasso um sucesso. Glória ao nome de Jesus. De maneira que essa geração me ensina que eu devo prestar mais a ouvir do que falar. Um grande sábio um dia disse que se existe cursos para tudo, existe cursos de oratória, de homilética, de hermenêutica, existe curso como se portar diante de uma plateia, diante de um auditório, existe curso de como o pregador se portar diante da igreja. De maneira que esse sábio, ele diz que oxalá se existisse um curso de escutatória, porque são poucos aqueles que escutam. E perceba que o pecado se originou na vida do homem por falta de ouvir a Deus. Rafael, você vai falar que Deus orientou Adão a não comer do fruto proibido? Sim, mas perceba que a Bíblia vai dizer que Eva deu ouvido a uma serpente. E eu imagino que só uma mulher mesmo poderia ouvir uma serpente. Mas perceba que a Bíblia vai dizer que Eva, ela vai falar com Adão. E Adão, ele vai dar ouvido àquilo que a serpente falou para Eva. E Eva vai falar para ele. Mas no contexto bíblico, ninguém deu ouvido àquilo que Deus falou. E o segredo da palavra de Jesus ou dos seus ensinamentos está estabelecido naquilo que tanto nós ouvimos que ele fale. Está estabelecido em tanto quanto eu inclino o meu ouvido para ouvir a voz do meigo nazareno, para ouvir a voz daquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Há tantos quantos que abrem as páginas dos jornais, vão no horóscopo para tentar procurar saber o que vai acontecer no seu dia, ou nessa semana, ou então no mês, de maneira que quer ser guiada por um horóscopo, por um guru, quer ser guiado por um mentor. Mas perceba que quando o ser humano, ele é humilde bastante para reconhecer que ele precisa ouvir a voz de Deus, e ele atente o seu ouvido à voz de Deus, não há que Deus não possa fazer em favor da vida dele ou da vida dela.
Deus pode fazer de nós um sucesso. Deus pode fazer da sua casa uma casa abençoada. Deus pode fazer você um sucesso na sua empresa. Deus pode fazer da sua família uma família exemplar. Não porque ela é capaz, não porque você é capaz, mas porque damos ouvido à voz daquele que é louvado, glorificado, exaltado, a saber o nome do Deus que vive e reina eternamente. E eu louvo a Deus, irmãos, porque são poucos hoje os que prestam o seu tempo para aprender da palavra. Eu louvo a Deus pelo vosso pastor, porque, como ele já frisou aqui, ele prioriza pelos seus ensinamentos. Eu louvo a Deus pelo meu pastor, porque ele tem essa característica. O pastor Antônio Bordim, ele chega a fazer até 4, 5, 6 conferências, onde ele preza que os obreiros aprendam. Ele preza que a igreja venha aprender com a palavra de Deus, porque uma vez que nós aprendemos com a palavra do Senhor Deus, a nossa vida muda, a nossa história muda, de maneira que a nossa casa muda, o meu relacionamento com a minha esposa muda, o meu relacionamento com meus filhos mudam, porque a palavra que gera isso. A terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto ainda está inserido no 47, aonde o texto diz desta maneira: ouvem as minhas palavras e as pratica. Aqui está a mensagem ápice deste texto, porque ele vai revelar-nos duas classes de pessoas. Eu li um livro de Stott, e Stott diz que o Sermão do Monte ele é dividido mais ou menos em 6 partes. Stott diz que o Sermão do Monte ele é dividido na primeira parte, dizendo que Jesus ele vem falando do caráter do cristão. Na segunda parte, Jesus vem falando da influência do crente. Na terceira parte, ele vem falando da justiça de um cristão. Na quarta parte, ele vem falando da piedade deste cristão. Na quinta parte, ele vem falando da ambição dos cristãos acerca das coisas espirituais ou acerca das coisas de Deus. De maneira que ele conclui dizendo que a sexta parte, Jesus vem falando da relação do cristão com a sua casa, com a sua família, com o seu lar. E perceba que Jesus ele vai revelar aqui 2 grupos de pessoas. Jesus vai finalizar dizendo: existe um grupo em que este grupo ouve, este grupo aprende, porém este grupo não pratica aquilo que ouviram e aquilo que aprenderam. E não obstante disso, este grupo sabe que é certo aquilo que foi ensinado, de maneira que existe um segundo grupo. Este segundo grupo eles ouvem, este segundo grupo eles aprenderam, e este segundo grupo eles vão colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam, aleluia, acerca do reino dos céus proferido pelos lábios de Jesus. Quando eles começaram a colocar em prática, Jesus vai fazer Jesus vai provar a diferença entre esses 2 grupos, aonde nós entendemos que ambos os grupos eles vão revelar, eles vão deixar aflorar em si as diferenças nas suas práticas. O primeiro não pratica, o segundo grupo ele vai colocar em prática tudo quanto tem aprendido nas noites de terça-feira, tudo quanto tem aprendido nas noites de quinta-feira, tudo quanto tem aprendido nas noites de sábado, de domingo, tudo quanto tem aprendido na escola bíblica dominical, tudo quanto tem aprendido com a poderosa palavra de Deus, porque uma vez que eu coloco em prática, não há como eu possa viver uma vida de engano. Uma vez quando eu coloco em prática, não há como eu possa viver uma vida de derrotas, porque eu estou colocando em prática aquilo que eu aprendi com Deus, eu estou colocando em prática aquilo que a palavra de Deus confrontou com aquilo que fazia que a minha casa viesse a queda ou a cair, de maneira que quando eu coloco em prática
prática, aquilo que estava caído fica de pé. De maneira que quando eu coloco em prática aquilo que estava morto volta a ter vida. De maneira que quando eu coloco em prática aquilo que não tinha essência volta a ter essência. De maneira que quando eu coloco em prática aquilo que não tinha sabor volta a ter sabor. Porque não são tantas as vezes que eu só ouço, mas são as muitas as vezes que eu ouvi, coloquei em prática aquilo que eu aprendi. Então quando eu coloco em prática, tudo que está na minha vida muda, tudo que está ao redor da minha vida também muda. Porque o segredo não está no ambiente que eu piso, mas ensina a pessoa que pisa no ambiente. Quem entende isso, levante a sua mão e dê glória a Deus. A Bíblia diz em Gênesis 13 que o Senhor voltou a falar com Abraão no versículo 14. Mas perceba que antes o texto diz que houve contenda entre os discípulos, ou melhor, os pastores de Abraão com os pastores do seu sobrinho Ló. No capítulo 12 a Bíblia vai dizer que o Senhor olhou para Abraão e disse: sai do meio da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. A Bíblia vai dizer que Abraão traz na sua bagagem o seu sobrinho Ló, mas em nada Deus vai interferir, olhando para Abraão e dizendo: eu não te falei para você vir sozinho? Abraão tomou a escolha de trazer o seu sobrinho, em nada Deus vai interferir. E aí eu aprendo que Deus muitas das vezes também não vai interferir nas nossas escolhas. Por que, Rafael? Porque a sua palavra já foram dita, e eu tomo as minhas decisões baseadas na palavra de Deus. Uma vez que eu tomo as minhas decisões baseadas na palavra de Deus, não tem como eu perder um negócio, não tem como dar errado, porque eu tomei as minhas decisões baseadas na palavra de Deus. A Bíblia diz que os pastores de Abraão e Ló se contendem um com o outro, a briga. Então a Bíblia diz que Abraão olha para Ló e diz: Ló, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. A Bíblia vai dizer que Ló olhou os campos verdejantes e escolheu aquele campo. E aparentemente o lugar, ou a região, ou a direção que Abraão vai escolher, aparentemente não seria uma boa escolha. Mas perceba que o segredo não está no ambiente, mas sim quem pisa no ambiente. O campo pode até ser verdejante, mas quem está pisando lá é Ló. E o nome Ló quer dizer véu. E eu imagino Abraão tirando o véu dos olhos dele. E o véu era tão véu que impedia ele de ouvir a voz de Deus. O véu era tão véu que impedia ele de percorrer as terras que Deus prometeu a Abraão. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, o Ló que nós trouxemos na nossa bagagem, ele é arrancado dos nossos olhos, porque ele é o véu que nos proíbe de ver aquilo que Deus nos prometeu, que nos proíbe de ouvir aquilo que Deus quer falar. Aí o versículo 14 vai dizer: então voltou Deus falar com Abraão mais uma vez. E o que Deus vai falar com Abraão não é outra coisa senão essa: eu prometi esta terra a você, eu quero que você percorre por esta terra, eu quero que você mede esta terra, e esta terra darei a ti e a tua descendência. E se há um homem capaz, se há um computador capaz de contar as areias ou o grão de areia desta terra, também será capaz de contar a tua descendência. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando eu coloco em prática aquilo que eu aprendo, o Senhor arranca o véu dos meus olhos e Ele me faz enxergar aquilo que Ele tem prometido para mim. Quem pode dar glória a Deus? Deus está arrancando alguns véus aqui nesta noite. Eu já vou encerrar. A minha Bíblia diz que este grupo não colocava em prática, o outro tanto colocava. Eu vou te dar um exemplo claro. Imagine uma pessoa fumante procurando um médico, e esse doutor vai examiná-lo e vai dizer: seu João, se o senhor não parar de fumar agora, o senhor morre. Seu João, com medo, ele decide de uma vez por todas de parar de fumar. Seu João pega a receita, pega o acompanhamento médico, vai para casa, no afã de salvar a sua saúde. Mas o médico automaticamente sai do seu consultório, vai para trás da sua clínica e ele acende um cigarro. Perceba que ele aprendeu
Perceba que ele estudou e ele sabe que fumar faz mal, prejudica a sua saúde, mas ele não coloca em prática o que aprendeu. É mais ou menos isso aqui. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu imagino o Senhor revelando essas duas classes de pessoas. Rafael, Congresso ajuda? Ajuda. Escola de obreiros ajuda? Ajuda. Escola bíblica dominical ajuda? Ajuda. Palestra para casais ajuda? Ajuda demais. Se tivesse, eu acredito que ainda vai ter isso nas nossas igrejas, palestras de finanças, porque já tem. Alguns pastores são tão bons que eles nos ensinam a cuidar das nossas finanças. Lá em Itajaí, de vez em quando, dá uma palestra como essa. Ensina a cuidar da própria saúde. Isso é bom? É. Mas nada disso vai valer se você não colocar em prática. Porque a priori não são tantas as vezes que eu ouço. A priori será tantas as vezes que eu colocar em prática. A teologia da prosperidade, ela nos engana dizendo que a minha vitória são tantas as vezes que eu ouço. Perceba que a teologia da prosperidade me engana, dizendo que eu ouço que eu não vou sofrer, que eu não vou sentir dor. Mas à luz da Bíblia Sagrada, isso seria um paradoxo, porque a palavra de Deus me instrui e me ensina que o próprio Cristo nos enviou o Consolador. Então seria em vão o Consolador na minha vida e na sua vida, porque quando eu não tenho força para orar, quando eu não tenho força para me prostrar, a minha Bíblia diz que Ele geme por mim, pela tua vida, com gemidos inexprimíveis. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Porque, Rafael, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele está dizendo: você também vai vencer. Quem acredita que você vence, levante a tua mão e dê glória a Deus. O salmista, ele escreveu no Salmo de número 41, que Deus afofa, que Deus conforta o meu e o teu leito na dor. Ou seja, ele está dizendo: quando a aflição bater na tua porta, descansa em mim, porque o que garante a tua vitória é a minha palavra, e são tantas as vezes que você a praticá-la. Rafael, eu estou no olho do furacão, faz que nem Jesus, deita a tua cabeça no travesseiro no barco e deixa as ondas bater na tua embarcação, porque quem garante que o teu barco não afunda é Jesus. Quem garante que teu barco não vai a pique é aquilo que Ele te prometeu. Quem pode dar glória? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Quantas das vezes o pregador falou para você descansar e você nunca colocou em prática? Quantas das vezes o pregador falou para você orar e você nunca colocou em prática? Oh, aleluia! O que você ouve, aleluia, e pratica, vai definir a estrutura da tua casa. O que você ouve e pratica vai definir o meu e o teu ministério. O que você ouve e pratica vai definir a estrutura do nosso casamento. O que você ouve e pratica vai definir a mensagem que eu vou pregar. O que você ouve e pratica vai definir o ensinamento e a criação e o crescimento dos seus filhos. O que você ouve e pratica vai definir o teu sucesso perante a presença do Senhor. Quem pode dar glória hoje? E eu encerro neste versículo 48 que diz: é como se fosse um homem que construiu sua casa e cavou fundo. Eu poderia ler Mateus, que é extraordinário, mas Lucas, ele me chama muito a atenção pela forma como ele descreveu o evangelho que traz o seu nome e o livro dos Atos. Lucas, ele pesquisou muito. Lucas, ele sentou, conversou com muitas testemunhas oculares do ministério de Jesus. Lucas andou com Paulo. E Lucas, ele vem definido, segundo alguém vem descrevendo esta passagem bíblica para ele, este episódio, que Jesus, ele vai parabolar. Ele vai fazer uma parábola dos dois fundamentos. E eu imagino, porque a palavra parábola, ela vem de uma raiz ou de uma definição que é pequenas histórias ou curtas histórias baseadas em fatos reais. Eu imagino Jesus indo para a cruzada e ele vendo alguém cavar
Mas cavar fundo, e Jesus pergunta: para que está cavando? É que eu vou edificar minha casa. Mas precisa ser tão fundo assim? Precisa, porque eu tenho que achar a rocha. Se eu não colocar os alicerces da minha casa na rocha, a minha casa vai cair. Jesus, na hora, na mensagem, vai aplicar aquilo que ele viu momentos atrás. Aí eu imagino, porque Lucas é um doutor, ele entende. Eu imagino Lucas conversando com alguém que sabia o que estava falando. E essa pessoa vai dizer que para edificar uma casa, colocar os alicerces, tem que cavar fundo. E perceba que quando alguém pega a mão na picareta, na pá, perceba que quando ele vai cavar fundo, ele não imagina o quanto fundo ele pode ir, ou ele não imagina o quanto esforço ele vai ter que fazer para chegar até o solo rochoso, de maneira que nós somos cônscios que uma casa só pode ser edificada em cima de uma rocha, e quem tem que cavar em cima de uma rocha necessita dele esforço demais, necessita dela esforço demais, tem que ser pago um alto preço. E eu imagino que quem pega numa picareta, eu imagino que quem pega numa pá, ao findar do dia fica marcas no seu corpo, ao findar do dia fica calo na sua mão, ao findar do dia fica marcas nos seus pés, nas suas pernas, até mesmo nos seus joelhos, porque a pessoa vai cavando e vai entrando no buraco junto para cavar e tirar aquela terra. E tem hora que a terra ela te favorece a ser tirada, tem hora que ela não vai favorecer a você tirar aquela terra. Mas sabe o que o construtor ele está dizendo? Cava, porque enquanto você estiver cavando, eu vou estar edificando a tua vida. Assim é um culto de ensinamento. Hoje nós cavamos aqui, amanhã você vai cavando mais, e quanto mais vai se cavando, mais nós estamos se aproximando da rocha de Meribá, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está dizendo que cavar é contigo, cuidar da tua casa é com Ele. Ele está dizendo: cavar é com você, curar você da enfermidade é com Ele. Enquanto você está cavando, Ele está dando livramento. Enquanto você está cavando, Ele está protegendo. Enquanto você está cavando, Ele está cumprindo as promessas dEle na tua vida, porque Ele não pode cumprir promessa sem ter a base da sua palavra, porque Paulo mesmo disse: porque todas quantas as promessas tem o dele o sim e o amém. Paulo está dizendo que a minha, a sua promessa é cumprida em Jesus, é cumprida em Jesus, é cumprida em Jesus. Quem acredita, levanta a mão e dê glória. Cava, cava, irmã, cava com as tuas lágrimas, cava com a tua oração. Sumidaio de calamácia, na calamacheia, cava com teu louvor, cava com a tua consagração, cava, 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 porque quanto mais você cavar, mais fundo vai, aleluia. Mas a rocha você está se aproximando, aleluia. Não para de cavar, não para, não desista. Eu sei que requer esforço, mas Deus está dizendo: cava, se aprofunda, aleluia, porque Ele vai abençoar toda a tua casa. Cavar é com você, abençoar é com Deus. Eu vou repetir: cavar é com você, abençoar é com Deus. Cavar é com você. Suramácia. Não existe uma história sem marcas, não existe uma edificação sem calos, não existe uma edificação estruturada que suporte os embalos, que suporta os tormentos, os confrontos, as provas. Não existe casa estruturada, aleluia, que não venha cavar tão fundo que possa jogar os seus alicerces. Oh, aleluia, glória a Deus.
Eu me lembro de uma história que aconteceu alguns anos atrás. Se os irmãos, se alguém se lembrar de quanto tempo faz, mas eu acho que faz mais de 11 ou 12 anos. A história diz, foi noticiado no mundo inteiro. Pela manhã já se noticiava, os Estados Unidos foi atacado pelos seus inimigos. As duas torres gêmeas, chamado World Trade Center, caiu por terra, porque foi abalado pelos ataques dos seus adversários. Os repórteres foram até a casa do pastor Billy Graham. O pastor Billy Graham estava internado com pneumonia, segundo os noticiários. E o pastor Billy Graham, ele é consultor oficial de todo o presidente dos Estados Unidos. O pastor Billy Graham é um conselheiro. O pastor Billy Graham é conhecido como um homem irrepreensível. Um dia uma de suas filhas dissera em uma reportagem: eu só sei que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz que o homem ele é pecador, porque eu nunca vi o meu pai denegrir a palavra de Deus. E foram até o pastor Billy Graham e perguntaram para ele por que Deus nos abandonou, ou aonde estava Deus quando as duas torres gêmeas caíram. Os médicos proibiram o pastor Billy Graham de responder essa pergunta, de ir até o salgão do hospital e dar uma entrevista para os repórteres. Então uma de suas filhas se prontificou a falar em nome do seu pai, e ela disse: o Deus do meu pai, o Deus da minha vida, o nosso Deus, ele estava no mesmo lugar quando vocês liberaram o aborto. O nosso Deus estava no mesmo lugar quando alguns estados dos Estados Unidos coincidiram com o casamento das pessoas dos mesmos sexos. O nosso Deus estava no mesmo lugar quando tiraram os ensinos religiosos da escola. O nosso Deus estava no mesmo lugar quando aprovaram a lei da morte, pena da morte, porque todo prisioneiro que chega a cometer um crime brutal é morto nos Estados Unidos, na maioria dos seus estados. E aí ela disse dessa maneira: o nosso Deus está no mesmo lugar. Fomos nós que se afastamos de Deus, fomos nós que tiramos Ele dentro da nossa casa. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu aprendo, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, que Jesus Cristo, Ele é um dos alicerces que está faltando em muitos lares. De maneira que tem pessoas que fazem essa pergunta até hoje: onde estava Deus quando a minha casa caiu? Onde estava Deus quando o meu casamento foi destruído? Onde estava Deus quando a minha família foi atacada? Ele está no mesmo lugar que nós o deixamos. Ele está no mesmo lugar que nós o esquecemos. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: traz Ele para dentro da tua casa mais uma vez. Traz Ele para dentro da tua casa nesta noite, porque Ele é o alicerce que vai garantir que a tua casa vai continuar de pé. Quem pode levantar a sua mão e dar glória, fica de pé comigo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando alguém vai construir uma casa, eu vou encerrar com isso aqui. Quando alguém vai construir uma casa, a pessoa que quer construir uma boa casa, uma bela casa, ela vai fazer um rabisco. Eu vou chutar algo aqui, mas eu acredito que por o pastor construir isso aqui, ele rabiscou alguma coisa, para ver como ia sair mais ou menos. De maneira que todos nós, quando vamos construir alguma coisa, nós fizemos uma planta, um rabisco. Porém, há outros tantos que compram a casa pronta. E quando a casa vem pronta, não tem como fazer alicerce para ela. O alicerce literalmente fica sobre a areia. De maneira que essa casa, ela nunca será uma casa perfeita para aquilo que nós projetamos para a nossa própria vida. De maneira que quem compra uma casa pronta sempre faz um puxadinho nela, sempre faz um remendo nela.
sempre constrói um cômodo novo nela. E a minha Bíblia diz que não combina remendo velho em pano novo. A minha Bíblia diz que não dá certo remendar pano velho em um pano novo, em uma vestimenta nova. Eu imagino que quem constrói uma casa, ele tem que ter a consciência que ele vai ter que pagar o preço que for preciso a ser pago. Rafael, o que você está dizendo? Nós vivemos em uma época onde pessoas estão usando material de refúgio, onde pessoas estão usando material de segunda mão. Assim é o evangelho pregado nos dias de hoje. Eu sou uma pessoa que me declaro amante da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus e eu amo quem a pratica e quem a ensina, de maneira que são poucos hoje os que prezam pela palavra. Nós vivemos em um mundo onde estão se pregando um evangelho de refúgio, um evangelho de matéria, material de segunda mão. E Deus está dizendo que garante, aleluia, a tua casa está de pé, é material de primeira mão. Cadê aquele folderzinho que o Senhor me deu? Cadê aquele folderzinho que o Senhor me deu? Uma coisa me chamou a atenção naquele folder. Uma coisa me chamou a atenção naquele folder. O camarada que deu ideia para escrever isso aqui, ó. Investimento é uma pessoa sábia demais. Por que, Rafael? Porque ele é cônscio que a pessoa não vai gastar, ela vai investir em algo que vai trazer estrutura para sua casa, para o seu casamento. E uma vez que a minha e a tua casa é estruturada, pode vir um abalo sísmico que vier, pode vir Satanás com a fúria que quiser, ele pode bater de frente com a minha e com a tua casa. Vai acontecer o que está escrito na Bíblia: a casa nem será abalada. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar aleluia? Toma cuidado com material de segunda mão. Toma cuidado com esse evangelho que eles andam pregando barato por aí. O evangelho que tudo aceita, que tudo dá certo, aleluia. Tem pessoas que sobrevivem ao teu sofrimento. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou te dar vitória hoje, eu vou te curar hoje, eu vou te abençoar hoje. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Quer ver um exemplo de casa construída na areia? A casa de Ananias e Safira. A Bíblia diz que fizeram um propósito com Deus, mas não cumpriram. Aí diz a Bíblia que Ananias veio e morreu no templo. Foram enterrar o marido dela e ela nem sabe. O texto diz: e a sua esposa, a sua mulher Safira, nem sabia que o seu marido estava morto. Tem pessoas que estão aqui e não sabem que a esposa está morta. Tem pessoas que estão aqui, isso é profecia, e não sabem que o filho está morto. Tem pessoas que estão aqui e não sabem que o marido está morrendo. Quem está firmando a sua casa, os alicerces na rocha, aleluia. Deus revela aquele que está morrendo, e pela tua vida Deus vai resgatar esta alma, Deus vai resgatar esta vida. Alamachuri micana séria. Existem muitas formas de dizer para minha esposa que eu a amo, para dizer para o meu filho que eu a amo, para dizer para o meu irmão que eu a amo. Existem muitas formas. Uma delas é me desculpa. Uma delas é obrigado. Uma delas é cuidado com o degrau. Outras são coloque o cinto. Existem muitas formas de eu zelar pela minha casa. Feche os teus olhos, por gentileza. Feche os teus olhos, por gentileza.
Rafael queria pregar outra coisa, mas o Espírito de Deus me visitou essa tarde. Eu não sei os ensinamentos que estão sendo ensinados aqui. Eu sei que todos eles são por demais sadios e edificantes para a tua vida. Mas Deus te faz uma pergunta hoje: quantas das vezes você mesmo colocou em prática aquilo que você tem aprendido? Porque a certeza das tuas vitórias e das tuas conquistas são tantas as vezes que você colocará em prática aquilo que você aprendeu. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você está aprendendo. Fecha os teus olhos e começa a dizer para Deus: Senhor, me ensina. Senhor, me dá força. Senhor, me dá, Senhor, Uramacalachúria, uma injeção de ânimo, para que eu coloque em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido, tudo aquilo quantos tem nos instruído. Surimikalamachuri andalamácia. É você e Deus nesta noite. A tua casa nesta noite depende das tantas práticas. A tua casa depende das tantas vezes que você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Em nome de Jesus, faz uma aliança com Deus agora e saia daqui com o sentimento de colocar em prática aquilo que tem se ensinado neste altar santo. Aquilo que tem se perdido tempo, tem gastado o seu tempo para instruir a noiva do Cordeiro, a sua igreja, aleluia, aos caminhos do Senhor, na sua santa e bendita palavra. Começa a colocar em prática agora aquilo que os pregadores têm pregado desde o começo deste ano, aquilo que foi anunciado na virada deste ano, aquilo que foi anunciado como o primeiro culto deste ano. Aleluia. Será que você ainda não conquistou? Porque aquilo que você aprendeu, você não colocou em prática. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: é uma questão de tempo para você, aleluia, sentir, para você nesta noite apalpar aquilo quanto Deus tem prometido para a tua vida. Oh, glória a Deus. Quem acredita, dá um abraço na pessoa que está do teu lado e diga para ele nesta noite: a tua casa vai continuar de pé. Amém, Jesus. Olha aqui para mim. Eu vou devolver agora o microfone a quem tem direito. Só um minuto. Eu ouvi uma história contada pelo pastor Josué Gonçalves, de uma família. E eu acredito que isso vai falar com você. Um minuto. Havia um menino chamado Júnior. Ele tinha um pai chamado Jacó e a sua mãe chamada Joana e um irmão chamado Ricardo. Pode ficar segurando a mão do seu irmão. Um dia o Júnior e o Ricardo chegaram da escola. Eles trocaram de roupa e foram jogar bola, brincar, criança. Só que o Júnior era menor que o Ricardo tinha 14 anos, o Júnior tinha 9 anos. E o Júnior deu um abraço para o Ricardo, que já ia completar 15, e disse: mano, eu te amo, chorando. E o Ricardo disse: o pai já disse para nós que homem não chora e não diz que ama outro homem. Não faça isso, que senão os nossos amigos vão caçoar de nós. O pai vinha chegando, o pai Jacó vinha chegando de um trabalho exaustivo, de muitas horas de hora extra na empresa. E o filho Júnior, quando viu ele, correu ao pescoço do pai, pulou e disse: papai, chorando, eu te amo. O pai brigou com ele severamente e disse: eu já te disse que homem não chora e homem não diz que ama outro homem. O menino sentiu aquilo, entrou para dentro de casa chorando. A mãe viu, e mãe é mãe, vai ao encontro do filho e vê ele prostrado no quarto. E a mãe perguntou: por que tu está chorando? E ele disse: não, nada não, mãe. E ele abraçou a mãe e disse: mamãe, eu te amo, a senhora é a melhor mãe do mundo.
Eles foram dormir. Era 1h da manhã quando o Júnior acordou. Foi até o quarto do pai, acendeu um interruptor e ele ficou em pé na frente do casal, dormindo, e de repente o pai Jacó acordou e ralhou com ele, brigou severamente com ele. E o pai mandou ele dormir, ele foi. Acordaram no outro dia. O pai se arrumou apressadamente para ir trabalhar, para cumprir mais uma horária de trabalho, para ficar mais um tempo na hora extra. E diz o testemunho que o pai viu o Ricardo já pronto, e ele chamava pelo Júnior, e ele dizia: o Júnior não está pronto ainda, esse menino acordou de madrugada, está nos atrasando. E quando ele vai no quarto do Júnior, ele vê que o Júnior está deitado na cama, aparentemente dormindo. Quando ele toca no Júnior, ele vê que o Júnior está com o corpo gelado, e o Júnior partiu. Quando ele viu que o seu filho morreu, na hora ele lembrou das palavras do seu filho, e ele gritou bem alto: eu também te amo, meu filho. E ele aprendeu que homem chora. A mãe veio correndo, o irmão veio correndo, viu ele morto e viu que de sua mão caiu uma carta, e ele escreveu uma carta para a família. Há semanas Deus se apresentou a mim e disse que ele ia me levar com ele, e a família que eu tanto amo eu ia deixar nessa terra, e eu decidi me despedir de vocês. Eu quero te dizer, meu irmão Ricardo, sempre diga para os nossos irmãos que você o ama. Não deixe de falar que você o ama. Ele escreveu: mamãe, você é a melhor mãe que tem no mundo. Eu não podia ter uma mãe melhor, que eu sempre amei e sempre me amou. Papai, eu ainda te amo. Apesar do Senhor não ter tempo para mim, que muitas das vezes eu pedi, muitas das vezes eu esperei para te abraçar, mas eu quero dizer para o Senhor que eu o amo. Deus nesta noite nos leva a uma reflexão, para que nós venhamos hoje cuidar da nossa casa e provar nas práticas o amor que nós estamos gerando um para o outro. Antes de eu entregar o microfone ao pastor, eu quero que você abrace bem forte esse irmão e diga com alto e bom som para ele, do fundo do teu coração, que o ama. Eu quero que você abrace a sua esposa e o seu esposo e diga que o ama. Eu quero que você abrace o seu filho, a sua filha, e diga que o ama. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. A glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Meus amados, os senhores querem ser gratos a Deus pela vida do pastor Rafael? Digam amém. Ao terminar o culto ali fora, ele tem essa Bíblia, que ele inclusive leu aqui, a Bíblia que ele pregou, Bíblia, harpa e corinhos, estão nessa Bíblia. Também tem esse DVD, é um clipe musical infantil com histórias infantis, e também DVDs, Quarto de Guerra e o Final dos Tempos e as Últimas Coisas, um DVD sobre o Apocalipse, se você desejar adquirir, e também um DVD de mensagem do pastor Rafael. Você desejando adquirir um material desse, eu aconselho a não deixar de levá-lo. Pode procurar ali na frente, ele está ali à disposição dos irmãos para falar melhor sobre esse material. Queridos, aguardamos todos aqui nos demais cultos. Lugar de crente é de fato aqui na igreja. Tenham todos um bom retorno ao seu lar. E ao encerrar, estamos dizendo que o grande amor de Deus,
A graça de Jesus, seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo, do Senhor Espírito Santo, esteja com todo o povo hoje e sempre. Amém. Amém. Se Deus é por nós, ninguém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vão em paz.